povo brasileiro é um povo solidário. A solidariedade é muito elogiável, mas ela se torna mais merecedora de elogios quando ela é compartilhada por pessoas que enfrentam o mesmo problema. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo no programa a Júlia Gonçalves Araújo Assis, que é presidente da ALENDE, que é a Associação do Leste Mineiro de Portadores das Doenças Inflamatórias Intestinais. Júlia, é um prazer tê-la aqui, queria agradecer a sua disposição de estar conosco e vamos acreditar que nós poderemos esclarecer muitas pessoas sobre essa sociedade que vem trazer um bem a tantas pessoas com esses problemas. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho, não só da associação, mas também das doenças inflamatórias, né, para a gente poder tentar, de certa forma, informar a população, né, eu acho que é um canal super válido para a gente poder levar informação mesmo para o público, né, para as pessoas que estão em casa, que não conhecem. Isso. Júlia, vamos falar então, as doenças inflamatórias intestinais, elas são pouco divulgadas, pouco conhecidas? Sim, são. Basicamente, quando a gente fala de doenças inflamatórias intestinais, a gente está se referindo a basicamente duas doenças específicas. Uma delas é a doença de Crohn e a outra é a retocolite. Né? Todas duas são doenças, elas são bem parecidas, elas inflamam o intestino. São doenças que a gente fala autoimune, ou seja, é o sistema imunológico de defesa da pessoa que ataca aquele intestino, fazendo ele adoecer. E a diferença básica entre as duas é o quê? A retocolite, ela pega somente o intestino grosso. E a doença de Crohn, ela já pode pegar desde a boca até o ânus, em qualquer parte do aparelho gastrointestinal. Então, essas duas doenças, basicamente, que compreendem as doenças inflamatórias intestinais. E a divulgação é muito pouca, né? A gente não ouve falar. Muitas pessoas nunca ouviram falar a palavra Crohn, né? Então, assim, a ideia, inclusive, da associação é também essa, divulgar essas doenças e falar que elas existem, né? Porque tem muitas pessoas que têm a doença e nem sabem que tem. Convivem com ela durante muitos anos sem saber que tem um problema. Sim, com certeza. Eu mesma, na minha experiência, né, de encontrar muitos portadores por aí, a gente encontra pessoas que demoraram 6 anos, 10 anos para chegar a um diagnóstico, que vivem sofrendo e não conseguem fechar um diagnóstico. E como é que foi a sua experiência com a doença até ser diagnosticada? Bom, no meu caso, eu comecei a manifestar o sintoma no ano de 96. Eu fazia faculdade na época e aí eu comecei a ter crise de diarreia. Comecei a ter diarreia e todos os dias que eu tinha diarreia eu achava que era porque eu comi não sei o quê, né? Porque a gente comi tem chocolate, esse hábito. Comi doce, alguma comida. Foi aquele negócio que eu comi e aí fui levando, né? Passou mais de 1 mês, 2 meses e nada, e a diarreia não passava. Eu falei, uai, deve ter um trem diferente, né? Aí procurei um médico, na época o saudoso Dr. Sinésio, que foi quem me acompanhou no início. Grande alma. Muito, né? E procurei o Dr. Sinésio na época, e aí nós começamos a fazer exames. Aí, primeiro foi diagnosticado que fizemos exame de fezes, tinha verme. Aí cuida do verme. Aí, o problema não resolve? Não passa. Aí continuou a diarreia. E aí foi aprofundando, fazendo exames cada vez mais invasivos, né? Exames cada vez mais específicos até a gente conseguir chegar a um diagnóstico. Esse período, para fechar um diagnóstico na época, comigo, foi rápido. Demorou cerca de 1 ano. E foi super rápido. Rápido, né? Foi, muito rápido. Mas também eu tenho que falar que esse 1 ano demorou porque aí eu ficava correndo do médico. Né? Eu fazia um exame, ele falava, se isso aqui não der tal coisa, a gente vai ter que fazer tal exame. Aí, para eu tomar coragem para fazer o próximo, eu mesma corria. E eu só procurava quando piorava muito. Isso é normal nas pessoas, né? A doença ainda é uma coisa que assusta. Sim. Aliás, sempre assusta, né? A doença assusta e os exames, principalmente naquela época, eles eram exames, assim, bem complicados. São exames... por exemplo, eu fiz o exame que fechou o diagnóstico, se chama colonoscopia. É um exame como se fosse endoscopia, mas ele é feito pelo ânus. Então é um exame que, além das pessoas não gostarem porque pelo ânus, então já mexe incômodo, né? Exatamente.
Hoje em dia ele é feito sedado, o paciente entra, sai, não sabe nem o que aconteceu, né? Mas naquela época ainda era com um comprimidinho, e eu acordei durante o exame, então assim, doía muito, enfim. Foi bem dolorido esse processo do diagnóstico. E aí, por isso, naquela época mesmo, eu corria de medo mesmo, sabe? Sim. Mas fechamos um diagnóstico rápido, como eu te falei, em um ano. Rápido. Né? Então, foi. Existem pacientes que a coisa foi mais demorada? E não, tem muita gente. Eu conheço pessoas que já foram operadas 4 vezes, fez 4 cirurgias, disso, daquilo outro. E depois de 6, 10 anos foi descobrir que tinha Crohn, por exemplo. E você ainda tinha a vantagem de ser, você estava estudando e você era uma pessoa que estudava a área de saúde. Sim, eu estava ainda dentro tinha de uma essa faculdade. Vantagem, né? Eu fiz odontologia, né? Então eu Isso. estava dentro da faculdade. E a faculdade na época era junto com a faculdade de medicina. Então eu tinha meus professores todos para perguntar, né? Mas tinha um outro problema, que naquela época não existia internet. Então você não tem acesso a nada. Era o fofocanet, né? Exatamente, a gente não tinha acesso à informação como as pessoas têm hoje. E é verdade, hoje fica muito mais fácil na internet com uma procurazinha. Eu curioso, né? Sim. Antes de entrevistar, eu procurei lá e segundo consta ali, por exemplo, essas doenças, elas geralmente, elas costumam acontecer a partir da 2ª década e 3ª década de vida das pessoas. Sim, é o mais normal dela não aparecer, é? É o dela normal, se não é manifestar. No meu caso, eu estava com 20 e poucos anos, bem na 2ª década, né? Nossa. Então, assim, mas naquela época tinha toda essa dificuldade. A gente tinha que pesquisar em livros, em biblioteca, ficar pegando aqueles volumes enormes, enfim. Não tem acesso à informação como a gente tem hoje também, né? Aí você descobre a doença. Aí vem um outro problema, né? Pouca informação, sem informação, e você se sentindo a pior pessoa do mundo. Naquela época, pela questão da informação, e aí é uma coisa interessante, porque como eu não tinha informação e eu não conhecia ninguém no mundo que tinha Crohn, nunca tinha ouvido falar dessa doença, a gente não tem informação, né? Você pega informação técnica em livro de medicina, em livros técnicos mesmo, e não consegue ter acesso. Eu nem sabia que a doença poderia ser grave, por exemplo. Eu achava que eu tinha uma doença, ponto final. Eu tinha que tomar um remedinho ali e acabou. Eu tenho muito perfil de não ficar focada pensando no pior. Ai, meu Deus, tem um problema. Não, eu não tive isso. Né? Eu tenho um negócio aí, tomar um comprimidinho aqui. Mas aí outra dificuldade que nós tínhamos naquela época é a questão de medicamento. Que os medicamentos são caríssimos, né? Eles são medicamentos caros, hoje fornecidos pelo SUS, naquela época não eram. Não. Então, assim, também tinha essa dificuldade, a pessoa ter consciência que tem que tomar o remédio, enfim. E deixando claro que essas doenças, elas não têm cura, mas assim como acontece, por exemplo, com diabetes, a pessoa pode viver com relativa normalidade, em tratamento. Sim, claro, né? O importante é isso. O importante nessas doenças é o paciente aceitar o tratamento e fazer o tratamento correto, né? Porque se a gente fizer tudo direitinho, pode vir uma crise ou outra, mas não vai chegar a complicar, né? Você vai enfrentar crise, mas a sua vida vai estar mais sob controle, essas reações são mais controladas. E a gente dá para viver numa boa, assim. Eu tenho uma vida normal, né? Relativamente. Claro que tem algumas pequenas limitações, por exemplo, questão de ir ao banheiro. Eu tenho que estar num lugar onde tem um banheiro que eu possa usar, né? Porque às vezes se me vier uma dor de barriga, eu tenho que ir ao banheiro naquela hora. Impede você de estar num ambiente em que isso seja impossível. Você tem que procurar às vezes, né, se adequar a isso. Sim, mas assim, dá para levar uma vida muito tranquila, né? O importante é isso mesmo, é a adesão ao tratamento. Porque, a princípio, o problema das pessoas é que a pessoa se sente um pobre coitado, uma pessoa isolada do mundo, que não tem jeito, minha vida acabou a alegria. Você nunca se permitiu isso? Não, eu não. Falar a verdade, não. Mas eu conheço muita gente que sim. Até hoje ainda existe. Até hoje, claro. Porque gente, o seu problema tem 18 anos. O meu tem 18. Olha só. Mas você imagina o que é uma pessoa que vai 20 vezes ao banheiro num dia? Yes. Né? Ela tem episódios de diarreia durante 20 vezes ao dia.
ela começa a ficar trancada em casa, ela não quer sair, porque se for na rua pode dar dor de barriga. Para de se alimentar? Sim, aí começa a parar de se alimentar, às vezes tem dor. Então, assim, tem muita gente que vai se fechando, principalmente pela vergonha de falar, por exemplo. Eu já passei cada caso, assim, horroroso, de estar andando na Olegário Maciel e ter que entrar no banheiro e pedir, pelo amor de Deus, porque senão, entendeu? Dá licença aí que vai acontecer uma tragédia. Mas eu consigo levar isso, mesmo no período de crise, eu tento, pelo menos, né, levar isso numa boa, paciência, né? Você tem esse astral, né? Tem. Você é alegre, eu tento manter, né? Convive e tal, e vai levar. Ô, Júlia, nós vamos ter que dar uma paradinha, porque o rapaz ali me fez sinal que nós terminou o nosso primeiro bloco. Eu te falei que era rápido. Mas nós vamos voltar, e aí nós vamos começar a falar de como surgiu essa associação, que era desse tamanhozinho e está virando uma gigante. Não, tá? obrigada. Momentinho só, é rapidinho, tempo de tomar água. Vai no banheiro rápido então, e voltamos para o segundo bloco.